do Senhor é a guerra. Isto é, a sua guerra não é sua, ela é de Deus. Compreenda isso em nome de Jesus. Compreenda isso em nome de Jesus. Se você pode, fique com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo de número 17. Se não, atenção a essa reflexão, porque logo após a reflexão, nós estaremos orando na oração da manhã, pedindo a você, Davizinho compartilhador, que leve essa mensagem, a palavra de Deus a outras pessoas, através do compartilhamento. Você que pela primeira vez está nos assistindo ao vivo, ou depois, em outro momento, ouvindo essa mensagem ou assistindo, seja bem-vindo em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 47, diz a palavra do Senhor. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. A passagem bíblica que nós queremos trazer nesta oportunidade é uma das mais conhecidas da Bíblia. Nós estamos aqui com um personagem também muito conhecido, Davi. Aqui Davi ainda não era rei, era um jovem, ainda muito novo, mas diante dele havia um gigante. Essa expressão, ela fala muito aos nossos corações porque, de fato, se a gente olhar com atenção na nossa vida e ao nosso redor, nós sempre vamos encontrar um gigante, isto é, um obstáculo. Um obstáculo que às vezes nos envergonha, às vezes nos convida a desistir, um obstáculo que denuncia nossa fraqueza. Isso são os gigantes da vida. Alguns bem específicos, como, por exemplo, um problema dentro de casa, né? Quantas mulheres choram a irresponsabilidade dos seus esposos, mulheres que não se veem representada, né? O caba passa o tempo inteiro agindo como um adolescente, não tem honestidade no trato com a sua família, não tem responsabilidade. Filhos que estão nas drogas, que não respeita pai, mãe, problema financeiro, portas fechadas, muitas coisas acontecem e, de fato, essas coisas surgem na nossa vida como um tal gigante. No caso de Davi, o gigante não era só um obstáculo, não era só alguém muito forte a ser vencido, mas esse gigante trazia consigo um passado. Davi, não só Davi, mas todos os homens que ali estavam, viam que aquele gigante era um problema mal resolvido, sabe? A sensação aqui é que as coisas não foram bem resolvidas lá atrás, de forma que agora as circunstâncias nos apresentam um gigante e parece que é mais forte ainda. Eu não sei você, mas eu já tive essa sensação de ter um problema, a sensação de um problema resolvido, e daqui a pouco esse problema ele se apresenta com mais algumas complicações. Pois bem, além dessa limitação, além desse homem forte para ser vencido, o passado agora mexe muito com a emoção daqueles homens que precisavam de todo jeito vencer o gigante Golias. Davi estava ali também com esse mesmo objetivo. E talvez você diga, mas pastor, essa é a minha história, pastor.
tem coisas lá atrás que eu pensava que tinha sido resolvida e agora eu me encontro, pastor, lutando contra uma situação antiga novamente, lutando contra uma situação que trouxe muito desgaste e agora eu estou mais uma vez diante desse gigante. O que é que eu faço? Davi, ele nos ensina em pelo menos 3 ou 4 pontos que eu quero destacar no capítulo 17, ele nos ensina muito como nós podemos vencer os gigantes da vida. Davi, ele se apresenta como um homem que tem muito equilíbrio e resistência diante das adversidades da vida. Olhe bem, você precisa entender que Deus permite situações nas nossas vidas para nos tratar. Davi, ele não chegou diante do gigante à toa. Davi não estava ali simplesmente por estar. Tinha uma história. Tinha uma história de tratamento de Deus, de adversidades vencidas. Então eu quero dizer a você com todas as letras, atenção aqui, não despreze o dia das pequenas coisas. Deus está montando um quebra-cabeça. Isto é, Deus está tratando de você diante da sua fraqueza, diante desses problemas. Deus está te preparando para que diante deste gigante, que pode ser decisivo para você, você tenha equilíbrio, que você tenha ousadia, que você tenha força. Portanto, não reclame, porque você está em tratamento. Nós conseguimos ver isso de forma muito nítida na vida de Davi. O problema é que muitas vezes nós não queremos a preparação de Deus para derrubar o gigante. O problema é que a gente quer cair de paraquedas e resolver o problema, mas não é assim. Tudo tem um começo, um meio e o fim. E a gente vê Davi tendo uma habilidade sobrenatural com os problemas, com as adversidades. E eu me lembro aqui o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, falando sobre as tribulações. Tribulações é as coisas que a gente quer evitar, né? São os problemas, são os apertos na alma. A gente corre disso. Ninguém tem prazer nas tribulações. Mas o apóstolo Paulo, ele vem nos aquietar, dizendo assim, ó, tenha calma, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, é isso que vai dizer Romanos capítulo 5. E eu consigo perceber que Davi, ele vai exatamente nessa lógica, na lógica de Deus. Oh, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, você que chegou aqui, às vezes eu ministro essa palavra e eu fico constrangido, porque eu também sou tentado e muitas vezes eu reclamo do tratamento de Deus. Mas Deus está falando conosco, dizendo: se aquiete, se renda ao meu tratamento. Não vai ser para a sua derrota, nem para a sua vergonha. Eu estou te polindo para que grandes vitórias você conquiste. Aleluia, glória a Deus. É o exercício de Deus. E eu percebo Davi, ele tendo muita habilidade diante dos seus opositores. E aqui, irmãos, quando eu falo isso, eu quero dizer que Davi, ele tinha uma habilidade muito grande, não só de lidar com a oposição, mas de lidar com a oposição, como eu posso usar aqui um termo? Eu tenho que encontrar um termo aqui. A oposição dos seus familiares. Pronto. Às vezes, a gente encontra pessoas que são pessoas que têm habilidade em comprar, em vender, em empreender. São pessoas que trabalham de verdade,
dá gosto de ver. Mas quando a gente olha para o outro lado, essas pessoas elas têm um grande déficit de controle emocional. São pessoas que tinham tudo para ser felizes, ter uma vida exemplar, mas têm e encontram um problema diante dessa administração emocional, principalmente dentro do seu lar. É assim, a pessoa parece que é feliz em todas as áreas, mas quando chega dentro de casa, vive problemas que são crônicos. Às vezes, falta de atenção com a família, falta de senso mesmo, sabe? Com as coisas sagradas de Deus, porque a família é sagrada. E aí, de uma hora para outra, parece que tudo vai de água abaixo. Davi, pelo outro lado, ele era um homem que tinha essa sensibilidade dentro de casa. É bem verdade que a gente tem algumas críticas a fazer a Davi no quesito família. Mas aqui eu percebo Davi ele tendo uma habilidade muito grande em lidar com seus irmãos invejosos, com seus irmãos que olhava para ele e lançava sobre ele algumas cargas emocionais que lhe convidava a desistir. E Davi não desistiu. Davi entendia que o seu oponente maior não estava dentro da sua casa. Estava ali fora. Era o gigante Golias. Quando eu falo isso, eu estou lhe chamando para que você entenda que a sua luta não é contra as pessoas. Simplesmente, a sua luta, ela traz consigo um peso espiritual muito grande. Às vezes nós queremos negar isso. Nós estamos tão cansados, nós estamos há tanto tempo tentando resolver essa situação que a gente acha que isso é normal, vamos viver com isso mesmo, deixa isso para lá, vamos ver no que é que dá. Mas você precisa entender que isso tem sim uma força espiritual, tem sim o dedo do diabo. Você precisa entender isso e quando você entende isso, você começa a mergulhar no mundo espiritual para que as coisas aconteçam a contento. No braço, minha amada irmã, você não consegue. Meu amado irmão, no grito, você não consegue. Na ameaça, na força, você não consegue. E Davi, ele usa o silêncio diante dos ataques dos seus irmãos ou do seu irmão Eliabe. Versículo 28, a gente consegue ver o seu irmão querendo lhe desestabilizar emocionalmente, mas Davi, ele cumpre essa, vamos dizer assim, ele cumpre essa etapa de forma muito tranquila, usando essa virtude que Deus nos dá, chamada paciência. A gente tem que ter paciência, irmão, porque se a gente não tiver paciência, a gente vai colocar tudo a perder. A verdade é essa, principalmente dentro de casa, principalmente em relação à nossa família. Ou você engole sapo, ou você respira fundo, ou você conta até 10, ou você vai transformar sua família no inferno. Você quer um inferno? Ou talvez você já transformou. Você talvez já transformou sua família no inferno, porque você quis resolver da sua maneira. Família, meu amigo, meu irmão, família não é empresa, não. Família não é relação de patrão empregado, não, que você demite, que você suspende, que você resolve da sua maneira, não. Não é assim, não. Ou você cresce espiritualmente, ou você vai colocar as coisas a perder. Você está entendendo? Paciência, tenha paciência, as coisas não se resolvem do dia para a noite. Davi nos dá uma lição, mas Davi também nos dá uma grande lição, deixando bem claro aqui que todos os seus obstáculos vencidos lá atrás estão agora sendo úteis. Os obstáculos vencidos lá atrás estão sendo úteis para vencer o gigante. Por isso que a palavra do Senhor diz, eu vou avançando aqui, a palavra do Senhor nos convida
a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Ei, meu irmão, nos seus momentos de fragilidade, procure se fortalecer e lembrar que Deus nunca te esqueceu, que Deus, Ele sempre te amparou. Nos seus momentos de fragilidade, evite algumas pessoas que são malignas. Evite palavras de pessoas que são negativas. Evite, porque você está passando aí no corredor que leva até essa grande batalha. E Davi, ele diante de Saul, ele diz, olha, rei, eu tive alguns problemas lá atrás e esses problemas eu venci. Eu lutei contra urso, contra leão. Eu ouvi sons que me traziam medo e temor, mas eu enfrentei. E uma hora era o urso, outra hora era o leão, e o resultado foi vitória. O resultado foi vitória. Aleluia. Quando eu falo desses sonhos que Davi ouvia, lá, pastoreando, tratando das ovelhas do seu pai, eu fico imaginando quanto temor, quanto medo. Porque, irmãos, nós não vamos dizer que Davi não tinha medo. Claro que Davi tinha medo. Davi, ele aprendeu com Deus a enfrentar os seus temores. Não fique esperando você deixar de ter medo, que você não vai deixar não, viu? O medo faz parte da nossa essência, das fragilidades da nossa fé. Não tem? Você teve medo, você está com medo, você vai ter medo. Deu para entender aí? O segredo não é excluir o medo. O segredo é você enfrentar o medo. O segredo é você não ser paralisado. Você não parar a marcha. E diante do urso e do leão, Davi teve medo, com certeza. Mas Davi entendia o que está bem escrito lá no Salmo de número 91, dizendo que o Senhor é a nossa proteção, que de noite ou de dia, aleluia, conhecendo ou não os males que nos rodeiam, aleluia, o Senhor está conosco. Davi entendia isso. Davi entendia isso e agora ele apela para as experiências que ele já teve com Deus. E isso faz com que as pessoas dêem um pouquinho de crédito a ele. Um pouquinho de crédito. Está chegando a hora em que Davi, ele vai enfrentar de fato o gigante. Já enfrentou os ataques emocionais dentro de casa com o seu irmão, apelou para as experiências que ele já teve com Deus, os livramentos que Deus já lhe deu lá atrás, a questão do urso, do leão. Agora está chegando a hora e Davi usa a esperança. Aleluia. Olha, não tem vitória sem esperança. Não tem dias melhores sem esperança. O desespero, ele é horrível, porque o desespero, espiritualmente falando, ele exclui a fé. Isso mesmo. O desespero não é uma angústia, a angústia é um aperto, é aquele açoite na alma. A angústia não é desespero. O desespero é você achar que as coisas estão ruins e que só vão piorar. Isso é desespero. Chorar não é desespero. Se sentir fraco não é desespero. O desespero é uma derrota. Porque ele faz com que você se encontre no fundo do poço e você ainda tem a sensação de que o poço ainda é mais fundo do que
você já constatou que é. Isso é o desespero. O desespero é terrível. O desespero é um trem desgovernado para a destruição. É o desespero. Davi, ele não está desesperado. Pelo contrário, ele está em esperança. Davi está agora se movimentando com a certeza de que daqui a pouco as coisas vão estar bem. Isto é, que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Hoje a porta de emprego está fechada, mas amanhã, pastor, eu vou estar assistindo aqui essa live no meu emprego. Eu vou estar ouvindo aqui, pastor, essa rádio no meu emprego. Ou seja, você hoje está num aperto, mas amanhã você vai ver. Você tem algo que lhe diz lá no seu coração. Você hoje está com problema sério no seu casamento. Seu casamento está caminhando para a destruição, mas você tem certeza que Deus vai criar uma situação. E amanhã você vai estar na igreja de mãos dadas com o seu esposo. Isso é esperança. Davi também tinha esse negócio. Tanto é que ele diz assim, ó: hoje mesmo o Senhor te entregará, gigante, na minha mão. Tá vendo? Ele apontando para o futuro, porque a esperança aponta para o futuro. Aponta para o amanhã. Ou seja, você é movimentado não é pelo agora, pelo presente. Você é movimentado pelo futuro. Eita, não vai. Vai ser melhor. Deus vai criar uma situação. Amanhã eu vou descansar um pouco. Eu acho que eu estou assim porque eu também estou muito cansado. Eu vou hoje para a igreja, eu vou ajeitar as coisas, eu vou para o círculo de oração. Eu vou fazer um jejum. Tem alguma coisa errada comigo aqui. Ou seja, você sempre encontra um meio porque você sabe que através desse meio vai vir uma melhora consistente na sua vida. Isso é esperança. Não deixe o desespero tomar conta da sua vida. E agora, diante dessa jornada de Davi, a gente vê agora Deus anunciando a vitória de Davi para toda a nação. E Deus deixando bem claro, que ele, Deus, vence, não é com espada nem com lança. Parece meio contraditório, porque ele vai dizer, eu sou o Senhor da guerra, mas não venço com espada nem lança. Não é? É meio contraditório se a gente for olhar sem muita atenção. Mas o Senhor está dizendo, sabe o quê? Que ele tem o domínio, ele usa o que ele quer, como ele quer e na hora que ele quer. Que ele está no meio da sua tenda. Que mal nenhum nem peste alguma chegará à tua casa, diz o Senhor. Portanto, entenda que nessa caminhada você vai ter que ter muita habilidade emocional. Você vai ter que entender as coisas com uma visão de um servo humilde e espiritual. Tenha paciência dentro de casa. Use as experiências que Deus já te deu. Você pode ter aceitado Jesus ontem. Você não pode nem sou crente, pastor. Mas se você está aí ouvindo a palavra, é porque você já teve alguma experiência com Deus. Você já pediu uma oração a alguém e você foi atendido. Alguém já lançou sobre você uma palavra e você sentiu a sua alma quieta, reforçada, fortalecida. Isso é experiência com Deus. Não importa, todo mundo já teve experiência com Deus. Todos os homens. Todos os homens. Então, apele para essas experiências e não deixe o desespero tomar conta. Hoje está assim, pastor, mas amanhã eu vou estar aqui, pastor, ouvindo a rádio. Hoje eu estou ouvindo aqui, pastor. Hoje eu estou ouvindo aqui, pastor, a rádio numa casa alugada, mas amanhã eu vou estar ouvindo a rádio, ou seja, no futuro, na minha casa própria, pastor. Hoje eu estou aqui, pastor, batendo numa porta em outra para arrumar um emprego, mas depois, pastor, eu vou estar aqui no meu emprego. Isso é esperança, porque do Senhor é a guerra, Deus está no controle de todas as coisas e Ele entregará o gigante nas suas mãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude,
em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus.